Olá, mulheres! Vamos lá para o nosso 5º dia da leitura do livro Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz como uma heroína. Capítulo 3, parte 2. Heróis aproveitam o momento. Página 56. Enquanto eu estava digitando essas palavras, o incêndio varreu nossa cidade, e nós testemunhamos em primeira mão a libertação de Deus. Eu estava no porão da nossa casa em uma quarta-feira de manhã, trabalhando como uma louca, quando meu marido chegou em casa e disse que eu precisava ir com ele até o escritório. Ele e a equipe do ministério oraram na terça-feira pelo incêndio batizado de Waldo O'Connell. E, infelizmente, naquela noite assistimos de frente da nossa casa o fogo viajar com o vento para a região das montanhas e consumir centenas de casas pelo caminho. 32 mil pessoas tiveram de ser removidas. Então, novamente, na quarta-feira de manhã, John e a equipe oraram diante da possibilidade de uma possível evacuação dos nossos escritórios. A situação piorou. Muitos dos membros da nossa equipe estavam compreensivelmente com medo, à medida que o fogo ameaçava tanto na direção de suas casas quanto do seu local de trabalho. Como líderes, estávamos discutindo o que precisávamos fazer para sairmos do prédio, quando de repente John ficou furioso. Ele veio até mim e disse: Lisa, vamos voltar ao nosso escritório e orar uma terceira vez. Você precisa lutar uma batalha mais de uma vez para vencê-la. A princípio, protestei. Eu tinha um livro para escrever, mas então entendi que essa era a chance de eu viver o que estava estudando em Hebreus sobre heróis, como eles extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus capítulo 11, versículo 34. John e eu nos dirigimos para nosso escritório, e no caminho ligamos para uma amiga que tinha uma fé ardente. Às vezes, quando está no meio de um incêndio, você precisa de alguém que não esteja no fogo para ajudá-la a encontrar o caminho de sair da fumaça. Compartilhamos detalhes e o que estava acontecendo. E John explicou o que estava em seu coração e no que ele estava crendo. O coração dela estava em perfeita sintonia com o nosso, em uma concordância poderosa. Ela nos lembrou dos marcos em nosso passado. Essa não foi a primeira vez que enfrentamos a ameaça do fogo. E precisamos nos lembrar do que tínhamos aprendido daquela vez ao enfrentar essa batalha agora. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um marco do qual posso me lembrar. Bem, eu tenho boas notícias para você. Todas as proezas listadas em Hebreus 11 são matérias-primas para você edificar um marco. Desligamos o telefone e prometemos retornar para a nossa amiga porque ela queria orar conosco no escritório. Nós três estávamos com tanta expectativa que tal podíamos esperar para orar e depois assistir, e como nosso poderoso Deus iria responder. Reunimos nossa equipe. John trouxe uma caneta e começou a escrever em uma louça os motivos de oração. Oramos para que o fogo não se espalhe, mas começasse a consumir a si mesmo. Isso significa que nenhuma estrutura seria queimada ou vidas seriam perdidas, e que nossa condição de pré-evacuação nunca se tornaria uma ordem de evacuação obrigatória. Quando olhei ao redor da sala para os rostos dos membros da nossa equipe, eu vi medo, fé, preocupação, perguntas e até mesmo animação. Então todos nós fomos para fora e começamos a orar. Tenha em mente que essa foi a terceira vez que nossa equipe se reuniu. Eu senti que alguns membros estavam um pouco cansados de fazer o bem, mas quando unimos vozes e mãos e fizemos círculos, a força das nossas orações começou a crescer à medida que todos se engajavam.
Não sei quanto tempo oramos, mas o que sei é que todos nós oramos até vermos alguma coisa à distância. Nós vimos a resposta. 3 de nós vimos Deus responder com fogo à medida que o fogo do céu consumia o fogo da terra. Nem me peça para explicar isso, porque simplesmente não posso. Enquanto orávamos, nós literalmente sentíamos uma frente de baixa pressão entrar e a temperatura cair perspectivamente. Menos de uma hora após John e eu sairmos do escritório, começou a chover na região e os ventos mudaram de posição. À noite, o fogo que podia ser visto de frente da nossa casa na noite anterior havia se dissipado. Nenhuma outra casa foi destruída pelo incêndio. Os repórteres dos noticiários disseram que o fogo estava recuando por conta própria. Agora, sei que além da nossa equipe, muitas outras estavam orando. Nós vimos o que pode acontecer quando intencionalmente unimos nossa voz em força e fé com outros. Corajosos bombeiros, a polícia, a Guarda Nacional e outros grupos de forças militares trabalharam incansavelmente para combater as chamas. Era hora de orarmos com mais força do que eles estavam trabalhando, porque se eles estavam dispostos a permanecer no limiar das chamas na terra, então o mínimo que podíamos fazer era clamar pela ajuda do céu. Além de orar, nossa equipe trabalhou com afinco para colocar os responsáveis pela evacuação em contato com famílias dispostas a receber pessoas. Heróis entendem que devem unir ação com oração. Heróis fazem parte de uma herança conectada. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, nós lemos: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que foi que esses antigos heróis da fé viram de longe? Foram casas e carros de luxo? Acho que não. Você não saúda ou cumprimenta coisas, você saúda e cumprimenta pessoas. Se vamos seguir o exemplo deles, precisamos nos tornar visionários. Esses heróis não olharam para o que estavam em suas mãos, porque eles estavam muito ocupados acenando para algo no horizonte distante. Heróis são pessoas cheias de esperança e convicção celestial, porque a fé é a substância de coisas esperadas e é a clara evidência de coisas que são ainda invisíveis. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia o versículo a seguir e se sinta ao mesmo tempo maravilhada e quebrantada, porque o nosso Deus Altíssimo nos considera digna de sermos reconhecidas como um deles. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram. Contudo, a concretização das promessas, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A Hebreus capítulo 11, versículo 39 ao 40. Estamos conectados à longa corrente formada pela vida desses heróis. Somos parte do ato final de uma história em andamento, a deles. Todos os seus atos heróicos esperam para ser concluídos ao serem unidos aos nossos. Enquanto eu revisitava a vida dessas lendas da fé, não consegui entender por que fomos destinados a ver de perto o que eles foram apenas capazes de ver como uma mancha à distância. Eles trabalharam sem ao menos provarem o fruto dos campos que Deus está nos permitindo colher. Eles viviam em condições difíceis. Nós nos reunimos em prédios com ar-condicionado. Eles não possuíam casa,
nós encontramos nossa casa na casa de Deus. Eles cantavam sozinhos no deserto. Nós erguemos nossas vozes entre milhares de pessoas. Suas mãos estavam vazias. Nossas mãos estão cheias. Qual é a qualidade da fé com a qual contribuímos para esse legado no passado e no presente? É hora de orarmos para que o Senhor, da colheita, abra os nossos olhos e alargue nossa visão, para que nós também possamos ver além do óbvio e viver de acordo com as ações dos heróis do céu. Será que poderemos colocar em prática as palavras que eles liberaram? Seremos capazes de colocar nossas mãos no que eles receberam apenas em visão? Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Sabemos que somos a alegria proposta diante de Jesus. Sempre me pergunto se esses heróis da antiguidade não são exatamente aqueles que estão nos motivando. Não estamos rodeados e cercados por uma nuvem de testemunha, tão certo como estamos rodeados e cercados por exércitos de anjos? À medida que passamos a compreender que nele somos heróis e ele é o herói, superamos qualquer medo que possamos ter sentido quando descobrimos que somos alvos. Precisamos nos posicionar e declarar: estou posicionada para um triunfo impressionante, porque eu sou de Deus e tenho vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Neste momento, oro para que essas palavras coloquem em movimento a fé que foi semeada dentro do seu coração e que a esperança a ser uma heroína a inspire. É animador olhar no espelho e ver que existe muito mais para você realizar do que qualquer pessoa foi capaz de ver. A esfera do invisível mantém em segredo sua identidade de heroína. Ser uma heroína é um gesto de adoração. Heróis são sobre-humanos. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Salmo 16, verso 3. Amo esse versículo porque ele relaciona o que é santo ao que é ilustre. O que significa ser santo? Algumas das palavras que definem santo são divino, celestial, transcendente e sobre-humano. Isso significa, novamente, que agimos não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Nosso status de heroína não depende da nossa força e poder, ou até mesmo do espírito humano. Ele vem do poder do seu espírito, porque somos chamados para sermos transcendentes e sobre-humanos. É hora de agirmos como tais. A vida no espírito significa que não iremos mais dar lugar às ações e emoções fundamentadas em nossa força e em nosso empenho. Nem podemos permitir que o inimigo ganhe espaço através das nossas ações. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Você ouviu isso? Agir como humano não basta para administrar o que está dentro de nós.
Na verdade, nós nos comportamos de maneira sobre-humana quando eliminamos o ciúme e a rixa da equação da nossa vida. Trocamos a norma carnal, escolhendo caminhar em harmonia. Super-heróis são capazes de ajudar aqueles que estão em perigo e assustados porque eles entendem que respondem a um poder maior. Imaginar que qualquer uma de nós pode ser uma heroína com base na própria força não nos levará muito longe. Deus é nossa fonte de poder e prestamos conta àquele que nos capacita e que nos cedeu o privilégio de compartilhar seu nome, Jesus. Heróis são corajosos. Coragem em meio ao perigo é metade da batalha. Heróis são sempre corajosos, mas não pense que ser sempre corajoso se traduz como nunca sentir medo. Considero esse singelo pensamento de Ralph Waldo Emerson profundamente verdadeiro. Um herói não é mais corajoso do que um homem comum, mas é mais corajoso por 5 minutos mais. Existem momentos em que ser mais corajoso por 5 minutos mais, na verdade, significa ficar quieto quando é atacado, permitindo que Deus tenha a palavra final. Outras vezes, ser mais corajoso por 5 minutos mais significa permanecer firme em seu posicionamento e ser constante. Ser mais corajoso por 5 minutos mais é nunca ter uma voz derrotada ou submissa quando o desarmado está sob ataque. Muitas vezes, batalhas são vencidas, mentiras são expostas, inimigos são derrotados, porque você é a última de pé em campo. A coragem irá mantê-la firme em sua posição. A vida é feita de momentos aterrorizantes. E não podemos impedir que o medo nos ataque, assim como não podemos conter o vento. Mas podemos sempre escolher a maneira como reagirmos. O mesmo vento que fez a águia levantar voo a assustou quando ela era apenas um filhote. Permita que o medo a conduza a Deus. Há algo a mais para os heróis. Podemos dizer que há algo a mais para os heróis simplesmente porque eles atrelaram sua vida a algo maior. Um herói é alguém que entregou sua vida a algo maior do que si mesmo. Heróis têm a tendência de defender causas, em vez de defenderem a si mesmos. Sentir-se motivado por algo externo a eles faz com que se arrisquem a ser mais ousados, compassivos, dispostos, responsáveis e corajosos. Heróis entendem que sempre existe mais do que seus olhos veem. Heróis não têm medo de ir além ou resistir. Essa disposição de ir além do que é considerado normal ou faz parecer extraordinários. Enquanto escrevi este livro, o filme Os Vingadores estava entre os 3 maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. É interessante notar que um Vingador é um justiceiro. Parte do que faz esse filme ser um sucesso é que esses Vingadores são heróis individuais que aprenderam a trabalhar como um time. Separados, eles são poderosos. Juntos, eles provam ser invencíveis. O Capitão América tem a combinação triunfante de uma grande força e uma grande honra, mas ele é um pouco ingênuo. Thor é cativante, tem um bom coração e segura um martelo invencível, mas confiou em seu irmão quando não devia. O Homem de Ferro é brilhante e engraçado em sua personalidade reservada, mas também é sarcástico e um pouco mimado. Hulk tem uma força bruta, não trabalhada, sobre a qual ele tem pouco ou quase nenhum controle. A Viúva Negra é extremamente ágil e sabe agir sob pressão, mas carrega dentro de si um passado negro. A lista poderia incluir
uma abundância de outros super-heróis. Mas a questão é que todos eles têm forças e fraquezas únicas, com exceção de Jesus. Todos os heróis da Bíblia tinham forças e fraquezas. Super-heróis podem ser homens ou mulheres e ter diferentes formas e tamanho, assim como você e eu. Cristão significa seguidor de Cristo e ungido. Nós adoramos o nosso herói Jesus, permitindo que a provisão e a graça de Deus nos tornem heroínas. Veja a incumbência que Paulo dá à igreja de Éfeso. Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que, no final da batalha, vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprenda a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Existe uma grande quantidade de informações nessa passagem. Vamos separar um tópico, os pontos significativos, porque esses versículos de Efésios traçam o objetivo deste livro. Primeiro, Deus é forte e deseja que suas filhas sejam fortes. Segundo, suas armas são supremas. Terceiro, como essas armas em mãos, nada que o inimigo lance sobre você irá tirá-la da sua direção. Quarto, você está em uma batalha espiritual entre a vida e a morte. Quinto, se você se preparar agora, não será pega desprevenida. Sexto, você não pode fazer isso com sua força humana. Sétimo, verdade, justiça, paz, fé e salvação devem ser vividas na prática. Oitavo, a palavra de Deus é uma arma indispensável. Nono, a oração não é opcional. Nosso Pai Celestial antecipou cada uma das nossas necessidades e nos capacitou a superá-las. A melhor e mais infalível arma espera por nós. Esses elementos atemporais têm o poder de vencer batalhas que são imediatas e também futuras. Estamos em meio a uma luta entre a luz e as trevas. A vida e a morte esperam por uma decisão. Não devemos virar as costas e fugir com medo. Enquanto caminhamos nesta terra, o dragão irá forjar armas que ele espera prevalecer contra nós. O inimigo irá se enfurecer e entrar em guerra contra todas as filhas de Deus. Mas ele não irá prevalecer, porque nós possuímos espadas forjadas no fogo. Quando as filhas de Deus desembanham suas espadas, o inimigo foge. Olhe adiante, levante-se do chão, erga a sua espada e deixe que o inimigo veja a face amorosa de uma heroína.